Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na Veia. Estamos chegando aí para comentar. Hoje não tem nem vinheta de abertura, não tem nada. Vamos direto logo pro vídeo. Hoje nós estamos chegando para comentar a final do Campeonato Maranhense 2022. 36º título do Sampaio Corrêa, né? Sexto tricampeonato aí do Sampaio Corrêa nessa sua história. Invicto dessa vez, né? Mas vamos lá, né? Ontem o Sampaio foi para campo aí com Luiz Daniel, Mateuzinho na lateral, Joécio e Nilson Júnior e o Pará na lateral esquerda. Na volância nós tivemos o Ferreira junto com o Wesley Dias e fazendo a ligação o Renatinho, na frente Poveda, Pimentinha e Heron. Era o que melhor nós tínhamos para levar para a final e assim nós fizemos. No primeiro tempo aí, que o Sampaio teve muita posse de bola, mas não teve objetividade, né? Ficou, o Cordino veio todo fechadinho na dele e sempre o Sampaio mostrando aquela certa dificuldade contra times que vem fechado, né? O Sampaio não teve grandes oportunidades no primeiro tempo e tanto é que o primeiro tempo terminou em 0-0. Não teve oportunidade de um lado, não teve oportunidade do outro, até porque o Sampaio tinha muito mais posse de bola. E apesar que às vezes que o Cordino chegava, ainda chegou ali dando um certo perigo, mas nada de assustável. Segundo tempo, né, o Sampaio já voltou com uma nova forma de atuação, né, que poderia ter imprimido desde o primeiro tempo, né, uma velocidade maior, né. Só nos 3 primeiros minutos foram 3 gols claros que foram perdidos com Renatinho, né. Que Renatinho não encaixou no grupo, né? Essa é a verdade, Renatinho não encaixou no grupo, não sei se vai encaixar, né? Depois perdeu um gol também na cara ali com Pará, né? Pará também que eu acredito não deva ser o titular desse time na continuação para a Série B. E aí o Sampaio foi em cima, naquela história já ficando no desespero, né? Porque o tempo estava acabando e ia para aquela história da velha cobrança dos pênaltis que o Sampaio não teve competência lá em Barra do Corda, né? E foi desclassificado no segundo turno. Fomos campeões, é uma curiosidade, né? Nós fomos campeões invictos, mas fomos desclassificados no segundo turno, né? Porque o que vale o que vale é o resultado dos 90 minutos e foi 0-0 e aí lá perdemos nos pênaltis. Resultado. Fomos para os pênaltis e quem resolve dar o título para o Sampaio, dizer que o título teria que ficar aqui em São Luís, foi Luiz Daniel, agarrando quase todos os pênaltis aí do Cordino. Luiz Daniel que às vezes é muito criticado pela questão da saída de bola errada, às vezes falha em alguns gols, mas muitas vezes tem salvado o time de alguns vexames, de algumas goleadas e ontem salvou mais uma vez e fez com que o título viesse para o CT José Carlos Macieira. Então, mérito de Luiz Daniel e o título vai para a conta dele, porque se não fossem as defesas dele, Sampaio teria feito mais uma vergonha. Alain, mas nós ganhamos o título. Ganhamos. O título deve ser comemorado. Foi uma conquista. Sampaio fez por merecer. Para vocês terem uma ideia, nesse segundo turno nós só ganhamos daquele que se diz nosso rival. Os outros jogos nós empatamos, né? Para ver o nível que é o Campeonato Maranhense. E ainda tem torcedor que às vezes fica assim no... Rapaz, traz fulano de tal do Cordino, traz fulano de tal do Samas. Vai ser bom pro Sampaio. Não existe. O Sampaio foi campeão maranhense, sendo desclassificado no segundo turno nos pênaltis. O Sampaio não ganhou de ninguém no segundo turno, só empates. Só ganhou do que se diz nosso rival. Então, a bronca da torcida é totalmente justificável. A gente torce, a gente vem, faz os vídeos, tenta motivar, mas tem uma hora, agora sim, acabou. Então, agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira. O time é ruim. Esse time que terminou o Maranhense. Não deu liga? Não deu.
Eles podem ser melhores em outros times? Pode. Mas aqui, agora, não deu. Né? Jogadores como Soares, pode ser que vá embora? Acho difícil, porque o Sampaio não conseguiu contratar um meia. Né? Deixa eu ver quem mais. Piontek. Ah, porque a torcida tem uma marra com ele por conta do processo judicial dele. Mas fora isso, ele tem até boa vontade, mas ele não consegue acertar. Nilson Júnior tem vários anos de casa, mas o Nilson Júnior está numa fase que nada dá certo pro cara. Ele infelizmente deu o passe errado que originou o gol da Tombense. Já vem falhando várias vezes no Campeonato Maranhense, né? E ontem, como a fase estava tão ruim, perdeu o pênalti também na decisão, na hora das cobranças. A bola foi na trave. Então são vários jogadores que devem sair do Sampaio, porque não tem condição de ir para uma Série B. E a gente sabe realmente que o time da Série B não é esse que está jogando o Maranhense. Mas tem que abrir o olho, porque o time carece de peças, o time carece de técnica, o time carece de vontade. O time do Sampaio não tem vontade. Esse que estava jogando ontem. O time do Sampaio não tem vontade, acha que por ser do Sampaio, acha que por estar ganhando em dias, acha porque tem um salário melhorzinho, acha que vai chegar e ganhar dos times maranhenses a qualquer momento, fazer gol a qualquer hora. E não é, e não foi assim. Pelo investimento que o presidente disse que fez, uma folha de pagamento girando entre 550 e 600 mil, não era para o Sampaio ser campeão invicto como foi realmente, mas com o pé nas costas. Pode dizer que eu estou desmerecendo os outros times maranhenses, mas os times do Maranhão não têm condição. A folha salarial do Sampaio é praticamente a folha juntando aí todo mundo, dá umas 3 folhas. Junta a folha do Cordino, junta a folha do Moto. Né? Junta a folha do Juventude, soma tudo, talvez ainda não dê a folha do Sampaio. E o Sampaio faz isso. Um campeonato pelo segundo turno ridículo. E mais ridículo ainda foi a atitude dos jogadores. Porque no primeiro turno, quando ainda estava ganhando, pelo menos jogando mal, mas ganhando, quando acabou o primeiro turno, que nós somos campeão em cima do Moto, os jogadores foram para cima da torcida, pegaram o bandeirão e corria, e gritava e pulava e tal. E ontem não, porque eles sabiam que iam ser criticados com razão. Passaram quase meia hora, 40 minutos do outro lado do campo, no setor 4, comemorando com a família, comemorando com o empresário, comemorando não sei com quem, acho que talvez com o pessoal com os radialistas que estavam transmitindo o jogo, e a torcida lá esperando. Né? Uma falta de respeito. Né? Depois de muito tempo, alguns jogadores foram poupados, como o Luiz Daniel, que deu o título, Pimentinha, que é o bem ou mal, a torcida ainda abraça, jogando bem ou jogando mal. Quem foi o outro? Ferreira, né? Ferreira, que se joga, o time também, o meio de campo é de um jeito, se o Ferreira não joga também, é um Deus nos acuda. Então foram esses 3 jogadores que se salvaram aí dos apupos da torcida. No final, Sérgio Frota foi lá querer falar com a torcida, mas a torcida está cansada. A torcida, não é que a torcida queira que o Sampaio seja padrão Real Madrid, que tenha padrão de contratação Manchester City. Não, o Sampaio apenas, a torcida do Sampaio apenas quer um time que jogue com raça, que perca ou que ganhe, mas que jogue com raça. Não é esse o time que o Sampaio está mostrando. Por várias vezes a torcida está dizendo, fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo, a gente vem defendendo, não, mas vai dar liga, mas tem hora que não dá para defender o indefensável. O time é ruim. O time é ruim. E infelizmente, durante essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter que ir com o meio de campo com Soares e Renatinho. Renatinho não encaixou. Soares é lento, Soares parece ter assim, uma preguiça com ele, que o cara parece que some do jogo. Infelizmente, vamos ter que ir com eles 2. O Sampaio não tem um meio de ligação.
É muito complicado. Ontem foi a primeira vez que eu vi. Ao mesmo tempo que a torcida gritava é campeão, ao mesmo tempo gritava time sem vergonha. E é um time sem vergonha, um time sem brilho, um time sem raça, sem vontade de ganhar uma partida. É inadmissível. A torcida não quer, como eu falei, a torcida não quer a torcida sabe que o Sampaio não tem condição de trazer jogador de Série A, né? Jogador internacional de grandes clubes. A gente sabe disso, ninguém é doido. Mas a gente quer, no mínimo, que traga jogadores com vontade e que honrem a camisa do Sampaio. O presidente tentou falar lá com a torcida, mas a torcida xingou, porque a torcida está cansada das velhas promessas. É só isso, a torcida está cansada das velhas promessas do presidente, porque uma parte da torcida que idolatra Sérgio Frota, nós não estamos aqui para dizer que idolatra ou que mete a lenha, que somos babões, não é isso. Mas a torcida está cansada de todo ano é o mesmo discurso. Quando eu cheguei no Sampaio, o Sampaio era terra arrasada, não estava nenhum campeonato e blá 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 blá. Mostra as fotos do CT todo arrebentado. Eu reconstruí. Mas ele tem que reconstruir, ele é o presidente, não sou eu. É obrigação dele, ele não assumiu. Ganhou os títulos. Por quê? Porque fez time e aí ganhou os títulos que ele tem nesses 14 anos que ele é presidente. Mas a torcida está cansada dessa mesma história. Vou fazer um time competitivo, vamos subir e trava e pá. Chega na hora, não é o que acontece. Todo ano, o primeiro trimestre, é essa coisa de montar um time, porque ninguém quer vir para o Campeonato Maranhense. E a Copa do Brasil? E a Copa do Nordeste? A gente vai entrar só para jogar, só para dizer, para dar ponto para os outros? Toda vez é isso agora? Tirando aquela Copa do Brasil, aquela Copa do Nordeste que nós somos campeão em 2018, sabe Deus como? Porque muitos me criticam por eu dizer que aquilo foi a maior cagada do mundo e que tão cedo não se repete ser campeão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Foi um ponto fora da curva. Foi campeão? Foi. Tá lá na história. Sampaio campeão da Copa do Nordeste 2018. Mas isso, do jeito que hoje o time anda, do jeito que o time tem o planejamento, tão cedo não acontece. Por quê? O primeiro trimestre é deficitário. Então traz jogadores de empresário, traz jogadores de mínima expressão, que não tem o mínimo de senso de ser jogador. Que chega um jogador, que chega um empresário na rua, rapaz, tu é jogador, é? Sou. Então bora aqui. Aí joga pro Sampaio para fazer teste, porque o Sampaio não tem dinheiro. Então joga lá para fazer teste. Se der certo, tu ganha uma graninha e tal, eu também ganho o meu. E assim vai rolando, entendeu? Então a torcida está cansada dessa história. Há quantos anos o Sampaio não vem dizendo, vamos fazer um time competitivo para subir? E na hora não sobe. Vai ficar todo o tempo nessa? Brigando para não cair, como foi ano passado? Esse ano a torcida está com medo, não é por menos. A gente ainda não viu os outros que chegaram a jogar. Vai ver, claro, eles vão entrar. Não é possível que eles sejam piores do que os que estão aqui. Não é possível que eles sejam piores do que um Renatinho. Não, Renatinho não, porque Renatinho é meia. Não é possível que o Gabriel Furtado seja pior do que o Nilson Júnior, do que um Joécio. Não é possível que o Thiago Henrique seja pior do que os laterais que estão aí, que o Hipólito seja pior, que o Catatal seja pior do que os que estão aí. Não é possível. Então, o torcedor, embora o time não suba, mas o torcedor quer ver o time brigando lá em cima, na parte de cima da tabela, sem estar se preocupando se vai cair todo ano. É brigando da tabela para baixo. A torcida não quer isso, a torcida... Por isso, é um dos motivos da torcida não ir para o estádio. Vai ter raiva. Porque ontem foi ridículo aquele campeonato. Foi ridículo a forma como o Sampaio ganhou. É um título? É um título. Está lá cravado na história. Sampaio tricampeão estadual. Sampaio 36 vezes campeão estadual. Sampaio tricampeão em 2022. Mas da forma como foi ganho esse título, não é para se comemorar, não. É para repensar. É para pensar em como é que vai ser essa Série B. Se vai continuar esse sofrimento jogando mal? Mas o primeiro jogo contra o Sport nós somos roubados. Tá.
E o segundo contra a Tombense? E agora contra o Brusque? Vai ficar toda vez nisso. Já dizia já diz o velho ditado, o ataque é a melhor defesa. O Sampaio tem que atacar. O Sampaio tem que propor o jogo. Todo mundo às vezes critica, a maioria das vezes critica o Léo Condé porque ele é meio. A gente sabe que qual é o estilo de jogo dele. Fez um gol, fecha um pouco. Ou então fica ali esperando que. Mas não pode, o time tem que atacar, o time tem que propor. O time do Sampaio já tem um nome aí no cenário nacional. Ah, tu falou, Lão, o Sampaio tem um nome. Por quê? Por causa de quem? Por causa de Sérgio Frota. Sim, meu amigo, ele é o presidente, ele tá lá para fazer isso. Ele tá lá para fazer isso. A função do presidente é gerir o clube e fazer o que de melhor ele pode fazer. Se os outros não tiveram competência, paciência. Ele fez, conseguiu, tá conseguindo, parabéns para ele, mas ele é a função dele. Agora eu não posso ficar idolatrando, não posso ficar batendo palma para tudo que acontece no Sampaio. E esse time, graças a Deus, não é esse time que vai para a Série B, porque senão era taca em cima de taca. Alô, mas tu tá sendo contraditório, Alô, tu não disse que o time era bom. Meu amigo, a gente fala isso para ver se motiva, o torcedor também a ir pro estádio. Porra, tá dizendo que tá bom o time e tal, vai melhorar. Porque a esperança é essa, que o time melhore. Não é possível. Em nenhum jogo desse segundo turno do Campeonato Maranhense, o time jogou bem. Nenhum. Nenhum jogo. Para falar a verdade, nenhum jogo do ano o Sampaio jogou bem. Um jogo contra o Ceará. O resto ganhou sem convencer, ou então empatou, ou então perdeu. Nós não ganhamos de nenhum time de maior expressão. Todos os times que nós ganhamos foi aqui do Campeonato Maranhense. É para pensar. Certo? Sexta-feira não, sábado, Sampaio e Brusque. Campeonato Brasileiro, 16h30 lá no Castelão. Vamos lá novamente torcer. Nós vamos estar lá. Torcendo para que o time se ajeite, para que o time tenha cara realmente de time, para que o time tenha garra, tenha vontade de jogar e não ficar todo tempo na parte de baixo da tabela. Alan, é título. Comemorei. Não da forma que deveria, porque não foi um título como deveria ter sido. Eu sou Alan Jorge. Te inscreve no canal, cara, não te esquece. Estamos chegando aos 500 inscritos. Te inscreve no canal. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Compartilhe os vídeos. Não te esquece de deixar o like. Deixa o like. Tem mais vontade do que o time, viu? Eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na veia.